minhas irmãs, eu os saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, minhas irmãs, eu quero, neste momento, expressar o meu sentimento de gratidão a Deus por estar aqui esta noite. Eu Aleluia! sou filho de Mossoró e tenho um carinho muito grande por esta igreja. Eu saí de Mossoró em 1990, na época fui enviado para a cidade de Paraú, o saudoso pastor João Gomes da Silva me enviou para Paraú, e dessa saída para Paraú estou até hoje fora de Mossoró, né? Vai fazer agora 29 anos, agora no início do próximo ano, e trabalhei em algumas cidades, trabalhei em Paraú, Ipanguaçu, Jucurutu, Lages, aí Grosso, Apodi, Goianinha, e agora estamos em Caicó há 5 anos, estamos ali trabalhando para Jesus. Quando o irmão Neto conversou comigo, a vida da gente que dirige igreja, que pastoreia igreja, é muito complexa em relação a tempo, né? O nosso tempo, e especialmente o domingo. O domingo a gente tem aquele desejo de estar na igreja, aquele culto onde a maioria dos irmãos pode estar, já que a maioria trabalha, estuda e vive aquela vida que os irmãos conhecem. Então o domingo, há 2 dias que eu tenho dificuldade de sair daí, que é a sexta-feira e o domingo. A sexta fosse tratada do culto de doutrina, naquele culto onde o pastor ministra ali. Mas o Neto falou comigo e eu senti o desejo de estar aqui com os irmãos. De rever também a minha satisfação, nosso irmão Expedito e a irmã Benedita, eu conheço há muitos anos. Eu os conheci ainda no Rancho da Velha, quando eles moravam ainda no Rancho da Velha, há 30 e tantos anos atrás. Nós, na minha época de adolescente, a gente tinha um grupo que saía visitando as comunidades rurais para evangelizar, para visitar, e tinha um irmão Francisco, conhecido como Chico de Dulce, e ele gostava dessas viagens. A gente tinha um grupo de adolescentes que gostava de estar com o irmão Francisco, e nós fomos lá. Acho que a primeira vez que eu fui ao da Velha, não sei se foi uma vigília, eu sei que nós fomos lá, e foi quando conhecemos lá o irmão Expedito, a irmã Benedita, a sua família. Depois eles vieram morar em Mossoró, vieram para a congregação do Alto São Manuel, e criamos aí um laço de amizade. Eu nasci na congregação do Alto São Manuel, até de lá sair para o sítio Santana. Trabalhamos 1 ano em Santana, trabalhamos 1 ano no Planalto, que foi quando surgiu a congregação do Planalto. Trabalhamos 1 ano no Abolição 3, depois em 90 fomos para Palmeira, né, lá no Bom Jesus, na época do Bom Jesus, e foi de lá foi quando nós fomos chamados, na época o pastor João Gomes nos enviou para a cidade de Paraú. E eu tenho assim esse amor, esse carinho, Aleluia! pela cidade de Mossoró, né? Então a minha satisfação de rever os nossos irmãos, irmão Expedito, irmão Benedito, irmão Neto,
a irmã Zilene, né, o seu filho Jaconias. Na verdade, ele tinha perdido assim o contato e construindo um templo ali em Caicó, no bairro, e o seu menino viu a foto lá e mandou, como um bom comerciante, ele mandou uma mensagem. Ele disse: eu quero ajudar na construção. Eu pensei que ele ia concluir o templo lá. E aí a gente começou a conversar e acertamos para ele fazer a letra, né, as letras do nome, e conversamos, acertamos, e no dia da entrega eu não sabia que ele era filho de Neto. E aí quando eu me encontrei com o Neto, chegou lá e a gente começamos a conversar, e aí depois foi a partir daí que ele nos convidou para estar aqui. Então eu quero expressar a minha gratidão de rever os nossos irmãos, o dirigente, pastor desta igreja, o nosso irmão Henrique, a sua esposa, a irmã Patrícia. Uma satisfação conhecê-los. Então, meus irmãos, eu quero aproveitar também aqui, nesta ocasião, e pedir oração em favor da nossa igreja ali em Caicó. Caicó é uma cidade de porte médio no nosso estado, uma cidade que tem uma grande importância pela sua localização geográfica. Ela é uma cidade polo de toda ali a região do Seridó, uma cidade muito conhecida pela gastronomia, pelo queijo de coalho, pela carne do sol, também conhecida pelo carnaval, né, pela festa de Santana, e é assim que é conhecida aquela cidade. Estamos ali orando ao Senhor para que essa identificação seja mudada, não é verdade? E é uma cidade muito idólatra. Na verdade é uma região, toda aquela região do Seridó é uma região que ela é, aqueles que estudam a realidade das cidades no que diz respeito à presença da igreja, ela é conhecida, a região do Seridó, como um cinturão de resistência ao Evangelho. As igrejas daquela região são igrejas pequenas. A nossa igreja, proporcionalmente, né, se você fizer uma análise per capita, eu creio que é a menor igreja do estado, se referindo no que diz respeito à Assembleia de Deus. Deve ser numericamente a menor igreja do estado do Rio Grande do Norte, da Assembleia de Deus, se você fizer uma proporção em relação ao número de habitantes da cidade. Então, é uma igreja pequena para o tamanho daquela cidade, em função exatamente dessa resistência. Porém, é uma igreja abençoada, uma igreja próspera pelo seu tamanho, né? Hoje nós temos Caicó é uma sede de campo, né? Somos 11 cidades que compõem aquele campo, e hoje nós temos 13 famílias no campo missionário rural. Há famílias que são mantidas parcialmente pela igreja, outras integralmente, mas é um projeto desenvolvido ali pela nossa igreja chamado PIS com 2 S, Plantando Igreja no Sertão do Seridó. Também temos um projeto transcultural, onde temos uma família na República Oriental do Uruguai, onde, não sei se os irmãos sabem, mas o Uruguai
é o país menos evangelizado de toda a América Latina, é o país com maiores necessidades em relação à evangelização de toda a América Latina, e Deus nos orientou, enviamos uma família para aquele país. Hoje nós temos ali, naquele país, temos 3 trabalhos plantados em diferentes lugares, né? E agora, no mês de outubro, estamos fazendo uma parceria com uma outra família que já está no Uruguai e enviado pelas igrejas de Parelhas e Currais Novos, e nós estamos nos juntando nessa parceria, e agora no mês de outubro estamos indo lá para o sinal para dar posse a ele numa cidade chamada Vila Rodrigues. Então eu quero aqui, isso posto, eu quero pedir as orações dos irmãos em favor da nossa igreja, em favor desses projetos voltados para a obra missionária, para a obra de evangelização, né? E os irmãos, junte-se a nós através das orações. Temos também um projeto de missões voltado para o treinamento de, especialmente jovens, mas para todas as idades, mas o público na sua maioria jovens, que é uma escola missionária que fazemos 2 vezes no ano, nos meses de janeiro e julho. A escola chamada EMITES, Escola Missionária, que é um trabalho, é uma escola de férias, na verdade, né? Uma escola onde durante 20 dias nós treinamos jovens para a obra de evangelização e missões. Se de repente alguém interessar fazer parte, acontece 2 vezes no ano, nos meses de janeiro e julho. Se de repente alguém interessar, depois nos procure. Meus irmãos, esse culto denominado culto da família, onde a igreja se reúne, onde as famílias se reúnem para oferecer um culto a Deus, para prestar um culto de louvor e adoração a Deus, e na ocasião também dar uma oportunidade às pessoas amigas de ouvir a palavra de Deus, pois eu presenciei que algumas pessoas amigas se fazem presente neste culto. E, meus irmãos, a família, ela é uma instituição divina. Família é um projeto de Deus. Vivemos, na verdade, dias difíceis. Na verdade, o apóstolo Paulo profetizou sobre esses dias, chamando de dias trabalhosos, onde há uma verdadeira cruzada, meus amados irmãos, contra as famílias. Ataques de todos os lados contra a família. A família chamada família tradicional. Eu, particularmente, para mim, família é família. Mas a mídia e a própria sociedade, ela hoje classifica alguns tipos de família. E o que seria a chamada família tradicional, que é a família composta por pai, mãe e filhos, né? Família bíblica, que é composta por um macho e uma fêmea e a sua prole, né?
um marido, uma mulher e os filhos, que é a chamada família tradicional, quando à luz da palavra de Deus existe família unicamente, que é exatamente essa, composta por um macho, uma fêmea e a prole, se houver. Mas, lamentavelmente, meus amados irmãos, hoje há toda uma distorção, e vivemos dias trabalhosos porque essa distorção ela tem sido aceita, e diga-se de passagem, bem aceita. Você precisa hoje ser cauteloso quando for fazer a defesa da família, porque somos questionados em relação a isso. Eu quero ler um texto, meus amados irmãos, do livro do Gênesis, e um texto muito conhecido, capítulo de número 2, versículos 18 até o versículo 24, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, este texto é, na verdade, um dos textos que eu particularmente, toda a Bíblia tem a sua importância, isso é indiscutível, porém é um dos textos, digamos assim, mais belos da Bíblia, porque narra exatamente o nascimento, o surgimento da instituição mais antiga da humanidade, que é a família. Família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. A partir da família é que os demais segmentos da sociedade são formados. Até a própria igreja. A família, ela é tão importante que ela vem antes da igreja. Há quem diga que a família é uma extensão da igreja no que diz respeito à formação, à vida espiritual. Mas não é, na verdade é a igreja que é uma extensão da família. A base da formação espiritual deve ser no lar. A criança ela deve ser formada no seu lar, na sua casa. A igreja é uma extensão. O que a igreja faz em relação às crianças, com o departamento infantil, com a escola bíblica dominical, com o círculo de oração e outras atividades voltadas para as nossas crianças, deve ser uma extensão, uma sequência daquilo que deve acontecer no lar, na família. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então esse texto, meus amados irmãos, ele é exatamente a narrativa
de como tudo começou em relação à família. Deus, tudo Ele criou, Ele formou, usou a palavra, e na criação do homem, na formação do homem, diferente das demais coisas, Deus sempre diz: aconteça, haja, mas em relação ao homem, houve um conselho divino. Acreditamos, pois está no plural, Deus disse: façamos o homem. Então entendemos, temos a compreensão de que naquela ocasião estava ali presente a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Na minha compreensão, estava ali presente os seres celestiais, toda a estrutura angelical. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. E diz a Bíblia que do pó da terra Deus fez o homem, formou com as suas próprias mãos, do barro, deu vida, mas deu ao homem autoridade sobre os animais, sobre as aves, e o homem era, digamos assim, era o cara. Ele tinha autoridade dada por Deus. Ele saiu dando nome aos animais e Deus avalizando tudo. Mas Deus observou o homem, porque todos os animais que Deus criou, Deus fez o macho e fez a fêmea. Mas o homem, Deus fez apenas o macho. E aí Deus olhou para o homem e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vocês observem que isso surgiu no coração de Deus. Foi dele a ideia. Ele disse: vou fazer uma mulher para o homem, vou fazer uma fêmea. Isso não é bom que ele esteja só. E o texto que li diz claramente que Deus fez o homem adormecer. E quando o homem adormeceu, Deus fez uma cirurgia. Deus tirou um pedaço de osso do homem. Deus tirou uma de suas costelas. E daquele pedaço, evidentemente, Deus tirou. Depois Deus fechou, a Bíblia diz claramente que Deus fechou a carne. E pegou aquele pedaço de osso e eu fiquei imaginando. Eu fiquei pensando: meu Deus, como é? Como foi que tu fizeste? E aí eu comecei a pensar e a usar assim a imaginação. Eu comecei a pensar, a conjecturar como Deus fez. E me lembrei de um artista que pega um pedaço de pau, um pedaço de osso, uma pedra, um metal, e faz uma obra de arte. E eu comecei a imaginar Deus esculpindo aquele pedaço de osso. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Com todo o carinho, com todo o amor. E Deus fez aquela imagem de um ser humano, não é agora fêmea, e Deus fez crescer aquele pedaço de osso, aquela escultura, e Deus deu vida. Bendito é o nome do Senhor para todos. A Bíblia não dá detalhes de como aconteceu o encontro, o casamento de Adão com Eva. A Bíblia não dá detalhes, mas eu posso imaginar também. Eu não consigo crer que Deus pegou Eva e rebolou assim: pronto, Adão, está aí a sua mulher. Eu não consigo ver assim. Eu imagino que Deus convocou todos os seres angelicais. Aleluia! E deve ter sido uma festa muito bonita.
bem mais bonita do que as festas de casamentos que são realizadas hoje. Eu posso imaginar que Deus criou todo um cerimonial. Por quê? Porque Deus, meus amados irmãos, Ele, se você observar a palavra de Deus, todos os homens que Deus inspirou para tratar do assunto, Deus sempre deu muito valor à família, o casamento, bendito é o nome do Senhor, para todo o sempre. E eu imagino que a primeira união entre um homem e uma mulher deve ter sido assim algo muito bonito, muito especial. Imagino que a orquestra celestial deve ter ministrado ali um louvor naquela ocasião. Bendito é o nome de Jesus. E aí Deus fez o casamento de Adão com Eva. Adão ainda não tinha visto, meus amados irmãos, uma mulher, aliás, um outro ser humano. Ele não conhecia. Ele conhecia apenas a si próprio. Eu acredito que, eu também, que Adão deve ter se olhado muitas vezes através do espelho da água, né? Eu imagino quantas vezes Adão deve ter se observado. Mas agora, já não era mais um, mas havia um outro da sua espécie, e desta feita, uma fêmea, uma mulher. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. E Adão olha para aquela criatura que Deus fez. Aleluia. Interessante, meus amados irmãos, é como Moisés narra esse fato. Como eu disse no início, Moisés simplificou. Moisés não conta toda a história, até porque, meus irmãos, sabe, se fosse narrar tudo o que aconteceu, não havia, e era uma Bíblia muito grande, né? Então, mas mesmo assim, Moisés, ele narrou, escreveu o básico, mas nos leva a refletir sobre a importância disso. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. E aí, meus amados irmãos, quando Adão, a Bíblia diz claramente no versículo 23, ele olha para Eva e diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa. Uma outra versão diz: ela será chamada mulher, porque do varão, porque do homem ela foi tomada. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E aí Moisés, com muita sabedoria dada por Deus, ele diz: portanto, deixará o homem sua mãe, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Isso, meus amados irmãos, se reverte de uma beleza inexplicável. Bendito é o nome do Senhor. Uma beleza, meus amados irmãos, não existem palavras para você mencionar em relação à união de um homem e de uma mulher. E aí, meus queridos irmãos, durante séculos, o casamento existe. É claro que as sociedades, elas regulamentam de acordo com a sua cultura. No nosso caso aqui, os irmãos bem conhecem como é a regulamentação do casamento. Mas esse casamento, que depois vem a prole, vem os filhos e filhas, ou não, existem famílias que são impedidas de ter filhos, existem mulheres que são estéreis, ou homem, isso acontece desde o início. Mas a grande verdade, meus amados irmãos, é que esta união entre um homem e uma mulher, e os filhos, se houver, existe, como eu disse no início, há toda uma cruzada, há todo um investimento por parte do diabo
para destruir, desarticular a família. E aí, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, para que esta família permaneça como uma família, para que esse casamento permaneça sólido, para que ele venha resistir todas as dificuldades do dia a dia, os problemas, a própria junção, união de duas pessoas, vidas de famílias diferentes, de lares diferentes, com formação diferente. Existe muitas vezes conflitos entre o casal, ou no casal, ou na família, muitas vezes exatamente pela formação diferente de ambos. E aí essa junção, essa união, para que esse casamento dê certo, para que essa família de fato permaneça como família à luz da palavra de Deus, que é até que a morte os separe. Segundo disse Jesus, o casamento é até que a morte os separe. É esta a orientação de Jesus, é este o sentimento de Deus, é de que o casamento não seja dissolvido, não seja desmanchado, mas a ideia de Deus é que o casamento ele dure até a morte de um dos cônjuges ou dos dois, ou até a volta de Jesus Cristo, se você for ser arrebatado. Esta é a ideia de Deus. Mas para que este casamento, esta família permaneça, mas que seja um casamento de verdade. Existem muitos casais, meus amados irmãos, que estão vivendo de aparência. Existem muitos casamentos que há tempo que acabou. Na posição de pastor, de vez em quando recebemos casamentos com problemas, com dificuldades, e temos que aconselhar, que orientar. Recentemente eu recebi um casal e eu perguntei o que estava acontecendo, e a pessoa disse assim, a mulher: pastor, o nosso casamento acabou-se já faz tempo. Estamos apenas mantendo as aparências. E existem muitos casos desses. As pessoas às vezes mantêm o casamento para dar uma satisfação, às vezes, à sociedade, para dar uma satisfação à igreja, para dar uma satisfação aos familiares, aos pais. Mas à luz da palavra de Deus, o casamento ele deve permanecer até que a morte separe, ou até a volta de Jesus Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Mas para que este casamento, para que este relacionamento ele resista, ele supere todas as dificuldades do dia a dia, ele precisa estar bem edificado. Existe, os irmãos sabem, na construção de um edifício, está aqui, né? Não sei se ele ainda desenha, mas eu conheci ele fazendo projetos planta, e ele pode falar até melhor do que eu nesta noite a respeito disso. Casamento é como um edifício, é como uma casa, uma construção, e para que esta construção ela não venha rachar ou até cair no futuro, ela precisa ter bases sólidas, ela precisa ter um alicerce bem feito, precisa ter colunas, ter vigas de sustentação. Há toda uma orientação em relação a uma construção, até as medidas da argamassa
que será assentado os tijolos, existem as medidas certas, a orientação. Existe hoje, o engenheiro, ele estuda 5 anos, exatamente sobre construção, e tem orientações definidas, medidas definidas, para que aquela construção de fato não venha trazer nenhum perigo. Os irmãos, de vez em quando, os irmãos têm notícia de que uma construção caiu. Agora mesmo teve uma ponte que caiu na Europa, na Itália, e morreu diversas pessoas. Houve um problema na fundação, na estrutura, na construção, talvez que não foi observado. Um outro dia, um viaduto aqui no Brasil caiu e também foi um desastre. Os irmãos, edifícios que caíram no Brasil e trouxe sérios problemas. Por quê? Porque a construção não foi bem feita. Então a família é desta forma. Se não for bem construída, se não usar o material certo, a medida certa, no futuro essa casa pode vir a rachar e até a cair. Então é extremamente importante que os membros da família, seja os cônjuges, marido ou mulher, ou os próprios filhos, que pensem, claro que a ideia, o pensamento deve ser bem antes de casar até, mas há toda uma formação. Você pode dizer, mas eu já tenho 10 anos de casado, 20, 30, e o meu casamento está com problema, a minha família está com problema, tem como corrigir? Tem como corrigir. Agora em Caicó, havia um edifício lá, antigo, e eles conseguiram restaurar todo aquele edifício aos poucos, e eu sempre que passava de frente, ficava observando, todo dia era uma alteração diferente. Era um edifício feio, uma construção assim, feia, uma arquitetura diferente, e eles começaram a mexer e colocar novas colunas, e agora encerraram esta construção, uma arquitetura moderna, bonita. Eu disse, meu Deus, que coisa interessante. E fiquei pensando na família. Existem famílias, meus amados irmãos, que estão com problemas já há tempo. E talvez esta noite você esteja aqui dizendo, é o meu caso, meu casamento está prestes a se acabar, estamos vivendo de aparência. Tem jeito? Tem! Bendito é o nome do Senhor para todos. Agora você precisa buscar um especialista, alguém que entenda para lhe orientar. Se você não está conseguindo, então procure um pastor, procure um casal idôneo da igreja, alguém que possa lhe ajudar, lhe orientar. E sobretudo, procure Deus, a orientação do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para todos. E aí, meus amados irmãos, você pode dizer, mas pastor, o que fazer? Existem conselhos, e eu quero concluir a minha participação nesta noite trazendo exatamente alguns conselhos. E esses conselhos, eles são como vigas de sustentação de um edifício, de uma casa. Esses conselhos, eles vão exatamente lhe ajudar, ou no início, se você está iniciando a sua família, ou se você já está há tempo, há anos. O primeiro conselho, a primeira viga, o primeiro pilar de sustentação da família é o amor. Olha, irmãos, não adianta, existem casais que decidem se casar, e eles, um outro dia eu perguntei assim, minha filha, a uma jovem, por que você quer se casar? E ela me disse assim, com todas as letras, sem arrodeio. Ela disse, pastor,
eu preciso sair da casa de mamãe. Eu não aguento mais. Eu já não suporto mais. Eu disse, minha jovem, essa motivação está errada. Este não deve ser o motivo do casamento. Ela casou. E tem sido um relacionamento de muitos conflitos, muitas dificuldades. Já se separaram, já voltaram. Por quê? Porque não teve uma base sólida. Então, o amor é um pilar de extrema necessidade. Existe uma expressão no latim que é sine qua non. O que é uma condição sine qua non? Ou seja, sem a qual não funciona. Então, o amor, meus amados irmãos, é uma condição sine qua non para o casamento. Ou seja, se não houver amor de verdade, não tem como sustentar o relacionamento. Bendito é o nome de Jesus. Não tem como. Aí você pode dizer, pastor, e agora? Eu casei. Você precisa exatamente ter uma conversa séria com Deus e com o seu cônjuge. Pedir para Deus lhe ajudar, lhe orientar, para que nasça nos seus corações o verdadeiro amor. Aleluia, porque o verdadeiro amor, irmãos, ele emana de Deus, emana do Calvário, e este amor, ele se estende nos diferentes segmentos, se estende na família, no casal, nos filhos. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre, e ele vai tomando outras características. O amor ágape, que é o amor de Deus, quando está no seu coração, e esse amor, quando você passa a amar uma outra pessoa do sexo oposto, aí torna-se, meus amados irmãos, o amor eros, esse amor que você, entre marido e mulher, esse amor que existe entre irmãos, esse amor fraternal entre nós, mas o princípio, a raiz, está exatamente no amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, para deixar isso claro, ele disse que o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre marido e mulher, ele comparou exatamente entre o relacionamento entre Cristo e a igreja, que Cristo amou tanto a sua igreja, que foi capaz de dar a vida por ela. Bendito é o nome do Senhor para todo o Senhor. E ele disse, assim deve ser o amor entre marido e mulher. Então o amor é sem dúvida a base, o fundamento para um verdadeiro relacionamento. Tem que amar de verdade, amar. E eu tenho dito sempre, quando estou realizando cerimônia matrimonial, eu sempre tenho dito, olha, o amor ele precisa ser demonstrado com ações e com palavras. É extremamente necessário que o amor seja demonstrado, seja visto, seja sentido. Glória ao nome de Jesus. Então, o amor deve estar presente na família. Os cônjuges se amando e demonstrando esse amor. O amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. E aí sim, haverá harmonia no lar. E aí sim, esta família, ela vai durar, vai resistir às tempestades do dia a dia, às dificuldades, às crises que vêm. E muitas vezes existem casamentos que não resistem às crises, os vendavais, às dificuldades. Mas quando há amor de verdade, esse casamento tem tudo para dar certo. O outro conselho, o outro pilar
de sustentação da família é o perdão. O perdão é tão necessário quanto o amor. É também uma condição sine qua non. Ou seja, sem a qual, se não houver um perdão no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, aleluia, essa família tende a não resistir. Porque, como disse no início da minha fala, os ataques estão vindo de todos os lados. Existem leis que estão sendo feitas, leis que facilitam o desmonte, a destruição do casamento, leis que facilitam o desmanche da família. A mídia hoje está investindo muito nisso. Então precisamos estar vigilantes sobre tudo, meus irmãos, o diabo. E Jesus disse com muita clareza: ele veio para matar, roubar e destruir. Portanto, irmãos, precisamos estar atentos. Então, num relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, o perdão precisa estar presente. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos somos falíveis. Como seres humanos falhamos, erramos. Como seres humanos muitas vezes somos omissos. E você só não peca pelo que faz, você peca também quando deixa de fazer o que tem que ser feito. E às vezes erramos por omissão, pecamos por omissão. Então você precisa estar pronto para perdoar, estar pronto para pedir perdão. O perdão, eu tenho dito, que é uma estrada, um caminho de mão dupla. Porque você precisa estar pronto para perdoar, mas estar pronto também para pedir perdão quando necessário. E neste relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, este relacionamento de família, ele precisa, os membros desta família precisam estar atentos, precisa estar vigilante. Por quê? Porque se você pode de repente surgir uma dificuldade e aquilo nascer uma raiz de amargura, e se aquilo for alimentado pode destruir a sua vida. Você precisa resolver imediatamente. Inclusive está provado cientificamente que a ausência de perdão traz doenças. É incrível, está provado. Quando você guarda esse sentimento de amargura, de ira, de raiva, quando você não consegue perdoar, ou quando você não pede perdão, são duas coisas diferentes, mas dentro do mesmo contexto, você pode adoecer. Está provado. Você pode ter problemas estomacais, problemas psíquicos, problemas no coração. Então você precisa estar vigilante. E se houver a necessidade, entre em ação ainda hoje. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O terceiro conselho, ou o terceiro pilar deste edifício é exatamente o companheirismo, que precisa estar presente na família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Companheirismo, você compartilhar de responsabilidades, compartilhar de necessidades. O quarto conselho está relacionado à fidelidade, fidelidade total entre marido e mulher, de pai para com filho, de irmãos. Quando a família é fiel um membro ao outro, essa família vive em harmonia. Bendito é o nome de Jesus.
O quinto conselho, ou pilar deste edifício, dessa construção, é a amizade. Existem pessoas, irmãos, que têm amigos fora, mas não conseguem viver em amizade com a sua própria família. Se relaciona muito bem lá fora, mas não conseguem ter um bom relacionamento dentro da família, dentro do lar. Aleluia! Então, a amizade é fundamental. A amizade entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Essa amizade deve ser demonstrada. Outro conselho, outro pilar, que é a confiança. Os membros de uma família devem confiar um no outro. Essa confiança, irmãos, deve ser correspondida. Quando há confiança, não existe ciúmes. O ciúme é do diabo. O ciúme, meus amados irmãos, minhas irmãs, ele é do diabo. O ciúme é infernal. Então, quando há confiança de verdade, quando você confia sem desconfiar, glória a Deus, então você consegue sobreviver às dificuldades da vida, as dificuldades que surgem. Glória ao nome de Jesus. E por último, a família precisa preservar a vida devocional, a sua vida de comunhão com Deus, a vida de oração. Existem famílias, existem casais que antes tinham uma vida de envolvimento na obra de Deus, e o tempo se passou, e ele foi esfriando, e deixou de lado, esqueceu, ignorou, se envolveu tanto com as coisas desta vida, com o trabalho, com os estudos, com a correria para sustentar o lar, e ele terminou esquecendo de Deus, esquecendo do seu reino. E isto é nocivo para o casamento, é nocivo para a família. Esse momento aqui, meus amados irmãos, na igreja, ele é extremamente importante para a edificação, para a sustentação, para o fortalecimento da família. Aleluia! Existem empresas multinacionais que elas estão investindo, estão tirando um momento lá na empresa. Existem muitas empresas hoje nos Estados Unidos que eles contratam profissionais, pastores, padres, teólogos, para ter um momento com os funcionários, um momento de meditação, um momento de oração, porque está provado que esse momento aqui faz bem à sua saúde, faz bem à sua vida. Você passa a produzir mais quando você é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Eles dizem, quando você tem religião, quando você está envolvido em alguma religião, você produz mais. Então, esse momento, nos cultos, nas reuniões de oração, esses momentos, irmãos, eles são benéficos para o casamento, para a família. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Então, amados irmãos, querida igreja do Senhor Jesus, pessoas amigas aqui presentes, que vocês reflitam nesta noite e que vocês parem e vejam a importância da família, a importância do lar. Como eu disse no princípio, o casamento, a família foi instituído por Deus. Então não é uma coisa humana, qualquer coisa fora disso que Deus instituiu não é família. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Glória ao nome do Senhor. Eu quero nesse instante fazer uma oração. Se o Senhor me permitir, quero fazer uma oração neste momento por todas as famílias aqui presentes. Fiquemos de pé. E eu quero fazer um pedido nesse instante. Se você não está próximo do seu cônjuge, por favor, se aproxime. E nós vamos fazer agora uma oração ao nosso Deus. Por você,
E você aqui, se a sua família não está presente, você vai representar aqui a sua família. Você vai representar os seus filhos, os seus pais, se não estiverem aqui, os seus irmãos. E nesta palavra de oração, eu vou orar pela sua família. Eu vou orar pelo seu lar. E se porventura existe alguma coisa, se há algo entre você e o seu cônjuge, ou se existe alguma coisa entre você e os seus filhos, que aproveite esse momento e faça essa reconciliação com ele. Se tiver que pedir perdão, peça perdão a ele ou a ela, e procure neste momento reatar a aliança que um dia vocês fizeram. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Então estaremos orando por vocês, por todas as famílias aqui representadas esta noite. Querido Deus, querido Pai, Tu que reinas nos céus e na terra, Tu que dominas, Tu que controlas todas as coisas, tudo, Senhor amado, está debaixo de Tuas mãos, está dentro do Teu controle. Pai, quero Te agradecer pela vida desta igreja, Senhor amado. Teu Filho que lidera esta congregação. Os casais, Senhor amado, que estão à frente do departamento da família. Quero Te agradecer pela vida de cada família aqui presente ou representada, Senhor. E quero Te suplicar, Senhor amado, em favor de cada um agora, que a Tua bênção, Senhor, caia sobremaneira sobre estas vidas, e que casamentos sejam restaurados, Senhor. Aquela família que está em crise, Senhor, que neste momento, meu Pai, o Teu Espírito, aleluia, trabalhe nos corações, e que haja restauração do casamento, da família. Aquele casal, Senhor, que está em conflito, aquele filho que está em conflito com o pai, aquele irmão ou irmã que estão em conflitos entre irmãos, que sejam restaurados nesta noite, Senhor. Pois cremos, meu Pai, que se a família estiver bem, as demais coisas estarão. Então, meu Senhor, restaura os lares, restaura os casamentos, Senhor amado. Glória a Jesus, Pai. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, eu suplico agora a Tua bênção em favor das famílias, em favor dos casais, em nome de Jesus, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu encerro esta palavra de oração, abençoando todas as famílias aqui presentes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar.